Boa tarde, professor. Vamos começar a coletiva de imprensa. Treinador Lúcio Flávio. Matheus Schuller, do Futebol Interativo, do Futebol Interior, melhor dizendo, pergunta. A Aparecidense tem oscilado muito dentro dos jogos e por isso a sequência negativa. Como ex-jogador, qual a principal orientação você tem dado para os atletas conseguirem manter o foco nos 90 minutos? Bom, essa é uma das razões de nós estarmos nessa situação, né, em nível de tabela, justamente pela falta da regularidade, né, que as equipes que estão na frente conseguem ter, especialmente em termos de resultados. Nós temos aí conseguido fazer bons jogos, né, em termos de produtividade, mas não estamos conseguindo transferir isso para o resultado. Então, acima de tudo, agora, para nós termos um melhor desempenho na competição, nós precisamos equilibrar um pouco mais isso daí. William Romeu, do Sport Goiano. Lúcio, são 6 jogos sem vencer na Série C. A Aparecidense se aproximando da zona. Você sente pressionado no cargo com este momento ruim? Bom, na verdade, quando você não consegue resultados positivos, automaticamente você tem dificuldade para pontuar. E aí entra nessa questão, né, da competição, né? Nós estamos indo aí para o nosso oitavo jogo, né? Dentro de uma sequência que nós tivemos aí de alguns desses jogos fora de casa, onde o comportamento foi bom, mas é óbvio que todos nós aqui nos sentimos nessa necessidade e obrigação de um resultado positivo, porque nenhum de nós estamos satisfeitos, né, com o posicionamento hoje em termos de tabela. O Teodomar pergunta: Lúcio Flávio, você pretende mudar algumas peças para esse confronto em casa? Botar um time mais ofensivo? A verdade é que, em razão de nós é, não estarmos, né, vencendo, né, os últimos jogos, nós tivemos até, né, um rendimento bom, mas não vencemos, e automaticamente você tem que buscar soluções alternativas dentro daquilo que você tem em termos de elenco. E, em consequência disso, nós estamos aí trabalhando, né, pensando aí na melhor formação possível, em razão de uma necessidade, como eu falei, né, de nós buscarmos vencer essa partida que será dentro de casa. Matheus Cisnandi, da Vale Rio Web TV. Com os resultados positivos de Floresta e Sampaio Corrêa, é possível afirmar que a situação da Aparecidense é crítica e próxima da zona de rebaixamento? Bom, na verdade, assim, todas as equipes que estão ali, em termos de zona de rebaixamento, nenhuma delas gostaria de estar, né? Alguma coisa nesse contexto de competição ocorreu, né? O fato de você não vencer te coloca cada vez mais embaixo na tabela, e essa sequência nossa que não tem sido, né, de bons resultados, né, em termos daquilo que nós imaginávamos, nos levou a estar aí próximo dessa zona. Mas nós teremos agora esse jogo dentro de casa, e eu acredito muito, né, no potencial da nossa equipe, especialmente quando a gente joga dentro de casa. Nós temos um fator forte, né, que é jogar dentro da nossa casa, e nós acreditamos muito que vamos buscar aí o resultado positivo. Jane, do Jornal O Popular. Lúcio, mesmo não vencendo a Ferroviária fora de casa, você acredita que o empate sem gols contra um time favorito ao acesso é um alento para a retomada de vitórias da Aparecidense? Nós, assim, fomos para esse jogo contra a Ferroviária, óbvio, tentando vencer o jogo, né? Porque apesar de enfrentar um bom adversário, né? Não é à toa que está lá na parte de cima da tabela, mas nós, em detrimento a alguns erros que nós cometemos, nós demos muita margem, né, para o adversário finalizar, chegar ao nosso gol. E é isso que nós precisamos minimizar, né? Minimizar os nossos erros para dar mais chances, né, reais para nós conseguirmos vencer os jogos. Nós tivemos algumas dificuldades em relação ao jogo, até porque é um adversário que praticamente dentro de casa não perdeu nenhum jogo lá em Araraquara. Então nós sabíamos que nós tínhamos que jogar, né, um nível alto, né, em termos de atenção, de concentração, e mesmo dessa forma nós sabíamos que seria um jogo difícil. E isso é a competição, né, de enfrentar esse tipo de adversário, mas sabendo que nós temos aí potencial para estar num nível melhor em termos de tabela.
Professor Lúcio, boa tarde. Gilson Alves, da Né Brasil Esportes. Haja visto que a Aparecidense marcou até o momento 5 gols, né? Está entre ali os 6 gols, né? Está entre os piores ataques ali da competição. Tem tido uma conversa em relação aos jogadores, principalmente os jogadores de frente, para produzir mais esses gols e, por consequência, né, sair as vitórias. O fato de você não fazer os gols não te dá, muitas vezes, a possibilidade de vencer os jogos, né? Então, essa é uma das razões também de nós não estarmos numa melhor posição. A gente tem conversado com os jogadores, trabalhado, treinado, né? Finalizações, mas em muitos dos jogos nós temos criado e não temos obtido sucesso nisso, que é um ponto fundamental, que é você fazer o gol para poder vencer um jogo. Professor, você acha que com a chegada dos jogadores, principalmente nessa linha de frente, a qual eu falei, né, novos reforços sendo acrescentados na equipe da Aparecidense, tira mais essa preocupação ali da zona de desconforto? E o que te preocupa no teu trabalho ali em estar próximo à zona de rebaixamento? Bom, é sempre a chegada de jogadores, né, em determinados setores é importante. Nós temos aí a possibilidade de aumentar, né, essa capacidade, né, em relação à qualificação, né, do nosso elenco, e nós esperamos que esses jogadores que estão chegando eles possam aqui na Aparecidense, né, demonstrar um potencial grande, né, da parte deles, eles venham realmente ajudar o clube, porque esse é o momento, né, que nós vamos sim precisar desses jogadores, né, para especialmente nós voltarmos, né, a ter, né, a condição de vencer aí os jogos. E isso é uma situação ruim quando você não vence, porque você vai sendo, né, colocado numa posição de parte de baixo da tabela, e nós não queremos estar passando, né, nesse sentido por isso. Mas sabemos também que, em razão até dos jogos que nós fizemos contra bons adversários, nós temos condições sim de jogar dentro de casa e vencer a partida. Lúcio, boa tarde. Igor Santiago, da Rádio Band News Goiânia. Lúcio, qual a sua prioridade em questão de resoluções no time? O que você pensa que é necessário resolver em primeira mão? Aquilo que você fala, poxa, nesse quesito eu preciso melhorar o time da Aparecidense, é onde a gente está mais pecando. Eu acho que um dos fatores é principalmente o da definição, né, das jogadas. Nós temos conseguido, né, criar algumas alternativas, chances, né, de chegar no último terço do campo, no gol adversário, e não estarmos aí finalizando bem essas jogadas, né? E isso é uma das condições de nós não vencermos, né, esses jogos. Então, para que isso de fato ocorra, esse acho que é o principal motivo hoje nosso, né, de especialmente por jogar dentro de casa, é criar essas situações e ter ainda mais eficácia, né, em relação às definições das jogadas. Newton César, do Apito Esportivo. Lúcio, na sua opinião, o que falta para a Aparecidense conseguir decolar na Série C, já que até agora a equipe obteve apenas uma vitória? Primeiro nós temos que voltar a ganhar, né, para automaticamente ir subindo, né, na tabela. Os 3 pontos acabam fazendo muita diferença numa competição como essa de pontos corridos, e a gente sabe que por nós estarmos, né, esse período todo sem uma vitória, né, nos foi colocando na parte de baixo da competição, né? Então nós precisamos primeiro confiar, acreditar, né, naquilo que nós estamos aqui fazendo, e automaticamente reverter isso para resultados positivos, que é onde vai nos tirar, né, dessa zona incômoda, né, que nós estamos passando, e nos recolocar aí, né, numa situação de retomar, né, os resultados positivos, que é algo que todos nós aqui queremos. Obrigado, professor. Show.